Olá você, bem-vindo ao nosso podcast PVM, o melhor da vida naquele que a criou. Aguardo com expectativa que ao longo do nosso podcast de hoje você obtenha crescimento espiritual e emocional e qualifique a sua vida para que, na trajetória dela, obtenha você sempre ótimos resultados. Fique conosco, pois o melhor ainda está por vir. Olá você, o PVM Podcast está no ar em mais uma edição, onde a gente procura sempre trazer algo que nos traga conhecimento, edificação e novidade também, né? O PVM Podcast aí tá seguindo e eu estou muito feliz em perceber que muita gente está seguindo, interagindo, assistindo e percebendo aquilo que Deus está fazendo aqui, nesse bate-papo que sempre traz muito crescimento para quem nos vê e ouve e para a gente também, né? Que está diretamente envolvido em tudo isso. Conosco hoje é um jovem, o Ítalo Rocha. O Ítalo é ilustrador e artista de Criciúma, Santa Catarina, e desde criança segue rabiscando por aí, né? Mas demorou um pouco para perceber que isso podia ser uma coisa de adulto também, apesar de começar o desenvolvimento de tudo isso enquanto criança. Ele faz murais, jaquetas, tênis, telas, paredes e outras coisas, e acredita que toda a superfície com algumas linhas e um pouco de tinta pode ser transformado. O trabalho do Ítalo é algo fantástico, nós vamos aprender muito com tudo isso hoje, né? E também através daquilo que você perceber, você vai ter acesso ao Ítalo para poder usufruir bem e melhor de tudo aquilo que ele faz. E aí, meu querido, como é que estão as coisas? Bom tê-lo aqui no PVM. Muito feliz também de ter sido convidado e participar desse projeto novo aqui da Senge. Legal, Ítalo. E aí, cara, como é que estão as coisas? A gente se conhece desde sempre, praticamente, Desde né, sempre. Ítalo? Na verdade, assim, quando eu te vi, antes de vê-lo hoje, você trouxe a lembrança de coisas do passado. Eu tive até uma certa dificuldade de associar. Conta um pouco pra gente aí como é que começou essa nossa relação, assim. Nossa, o Lalau era meu... Ei, o Lalau? O Lalau, pra mim é o Lalau. O pastor, o Toninho, eu conheci muito depois. Mas fala um pouco do Lalau, que as pessoas conhecem muito o Toninho e pouco o Lalau. O Lalau é um treinador incrível de basquete. Que cara, top. eu sempre ouvi falar da lenda, o Lalau, que fez... Não sei se é... Eu acho que é verdade, né? Fez Esse povo fala muita coisa, cara. Como é que é? Tu fez uma... Quando a gente tá na faculdade, a gente faz eu fiz um curso de basquetebol no Chicago Bulls, é Nossa, verdade. Quando eu vi isso, meu Deus Verdade, do céu. verdade. Ô, Ítalo, deixa eu contar uma coisa pra você, antes que você conte alguma coisa a meu respeito, nessa relação. Eu tive lá no Chicago, Ítalo, e tive a grande felicidade de ver o Michael Jordan jogar, vi toda aquela equipe fantástica do Chicago, que tem 6 títulos da NBA, estive entre os caras, participei de treinamento, aprendi muito de basquete, isso foi em 1998. Nossa. Tive lá no Chicago Bulls, mas me conta um pouco. Foi numa época que eu comecei a jogar basquete. Sério? A galera de Sara, do Júlio ali, você conheceu o Júlio. Claro! Foi com ele que eu aprendi a jogar basquete. Nossa, o Lalau era comentado o tempo todo, porque tipo, era muito legal ter alguém perto da gente, da cidade da gente, que conheceu a NBA naquela época, que hoje é um pouco mais simples de subir para os Estados Unidos e poder estar num jogo e tal. O acesso é bem melhor e maior, né? Mas naquela época eu tinha 7 anos, então não tinha nem noção como sair do Cara, Brasil. tu tinha 7 anos? Assim eu fico preocupado, eu tô ficando velho, tu não conta essas coisas aí, rapaz. Naquela época a gente não tinha noção de como sair do Brasil, né? Então, saber que alguém estava perto da gente, que tinha conhecido o Michael Jordan e conhecido aquele time que foi lendário, era muito legal. Então, tipo, te vi treinando muito no Cristo Rei e era uma parada que sempre me motivou a estar dentro do esporte e tal. Ítalo, apesar dessa coisa do desenho, dessa coisa que a gente vai chegar lá, sempre ter sido muito forte na tua vida, dentro desse processo, então tu gostava de jogar basquetebol, então? Sim, bati uma bolinha, tinha uma cesta de basquete no meu poste na frente de casa. Que massa! Picava a bola no areião. Streetball. Streetball. Dava umas enterradas porque a cesta era baixinha. E, cara, desde sempre tive essa vontade de trampar com arte, mas não sabia que era possível, né? Sim. Sempre tive
guarda-roupa desenhado, sempre tive parede desenhada em casa, mas nunca pensei que aquilo ali poderia virar uma profissão. Uma profissão. Sim. Hoje mesmo, tipo assim, eu paro para pensar em toda a minha trajetória como ser humano, como filho. Todo momento eu tive algo que me preparou para tudo que eu vivo hoje. Certo. E eu nunca consegui ligar isso como um processo. Hoje, olhando para trás, eu vi que foi um processo incrível. Porque como tu leu ali para mim, falando sobre a minha trajetória e as coisas que eu faço, tipo, como muralista, o muralista ele desenha muito no pequeno, né, numa folha pequena, e tem que ampliar isso para poder. Então, quando eu tinha 10 ou até menos, 7 anos, toda noite eu ia para casa da minha prima, que morava perto da minha casa, para a gente pegar figurinha de chicletes e ampliar essa figurinha para uma folha maior, uma folha A4, uma folha de ofício. E aquilo ali, hoje, eu paro para pensar, foi uma preparação para as coisas que eu faço hoje, para poder ampliar de um celular para algo gigante. Ítalo, deixa eu falar uma coisa para você e deixa eu ser honesto contigo e com aqueles que nos assistem no podcast de hoje. Cara, eu não sei desenhar nem o bonequinho da forca, cara. É um negócio assim incrível. Se botar alguma coisa para mim desenhar, até o bonequinho da forca eu não sei. Mas diz uma coisa para mim. Na tua concepção, né, esse desenvolvimento do teu trabalho é muito mais dom ou é muito mais talento, ou as coisas se fundem entre si? Eu não gosto da premissa de que eu tenho dom. Não é isso. Não é isso? Nem a pau. É muito estudo. Só que, como eu falei, no início eu não tinha noção que eu estava estudando. Eu só estava me divertindo e fazendo as coisas. Isso realmente reacendeu no meu coração quando eu tinha 25 anos. Então, eu fiquei muito tempo numa janela gigante sem encostar, sem desenhar, sem fazer nada. A parte de dom, eu acho que serve para te olhar para as coisas com outro olhar. Eu já cheguei aqui, já vi esse projeto do Luiz Henrique. Do Meia Água. Isso, parceirão nosso. E aí, Luiz, um abraço pra ti, cara. Olha aí, o Ítalo tá ligado em ti. Conhece bem o Luiz Henrique? Conheço. Muito querido. Muito querido. E muito também talentoso naquilo que faz, né? E marca, né? Tipo, o trabalho dele, tu consegue perceber que é ele de longe, né? Ele tem já uma identidade visual bem legal. Então, quando tu entra no ambiente, eu consigo perceber as coisas que foram criadas à mão, que tem uma assinatura, ou mesmo que não tenha assinatura dele, tem ali, que é grande e tal, dá para notar. Sim. Mas quando eu entro no ambiente, eu tenho um olhar diferente. Eu sempre tive esse olhar. Então, eu acho que quando a gente fala sobre o dom, é vontade de estar perto de arte. Eu acho que o dom te serve para isso. Não foi algo que eu tinha uma mão um pouco melhor para desenhar. Não, eu tenho desenhos horríveis do início do meu processo como artista já adulto, que eu não gosto, que são coisas que para mim é o mesmo início. E hoje, com o passar do tempo, eu vejo que eu melhorei muito. Então, tipo, se fosse só dom, eu seria igual o tempo todo. Sabe? Então, tem um processo de aprendizagem, tem um processo de aplicação do projeto, de conversa, porque eu lido muito com o cliente. Então, essa conversa com o cliente também é uma aprendizagem, porque eu preciso entender o que o cliente quer para aquele lugar. Então, não é sempre algo totalmente meu. É muita conexão com o cliente para a gente montar um projeto junto e poder aplicar isso com qualidade, sabe? Bom, na tua concepção, aquilo que tu faz já está totalmente descartada a questão do dom. Total. Tá? Então o fato de ser um estudioso é que reflete o teu talento. Ô, Ítalo, eu quero só entender um pouquinho melhor isso, assim, tudo dentro da tua concepção. Né? Eu estou aqui interrogando, mas tu tem liberdade de resposta, né? Para expressar as verdades que elas estão dentro de ti. Porque qual é a tendência nossa, Ítalo? A gente, enquanto alguém distante daquilo que tu faz, não distante daquilo que tu faz no usufruir do resultado do que tu pratica.
pratica, mas sobretudo por não ter a habilidade da prática. Então, assim, o que é a tendência nossa, né, Ítalo? É a gente imaginar que, pô, isso é um dom, né? Já que eu não consigo nem sequer fazer o bonequinho da forca, né? E quanto diz para mim, não, eu estou contra a ideia do dom. É muito estudo, né? E esse estudo revela um talento. Significa dizer que se eu estudar, eu posso chegar onde tu estás? Total. Tem uma lógica que aconteceu até aqui na Senge, que eu fui convidado para fazer aquele workshop com vocês. Lembro. Lembra? Lembro. Então, teve 10 pessoas que participaram daquele workshop. A própria Fran, que me convidou para estar aqui, Certo. ela nunca tinha... Fran Zomer, muito querida. Eu gosto muito daquela moça. É uma rapaz. querida, É uma querida. Diferenciada. Diferenciada. Irmã do Frank, falei com ele antes de vir para cá. Gente diferenciada. O Frank eu não conheço. Não, gente diferenciada. Mas vamos seguir aqui nos riscos e rabiscos do podcast PVM de hoje. Aquele workshop me mostrou exatamente o que eu te falei agora. Eu trouxe uma ideia, criei um processo de como iniciar uma arte num quadro e aplicamos em 4 horas. Em 4 horas, todos entregaram um projeto com a dinâmica que eu expliquei para eles e eles conseguiram entregar um projeto finalizado no dia que aprenderam tudo num dia só, em 4 horas. Todos iniciaram enquanto leigos? Sim, total leigos. Total. Eu expliquei como começaria o projeto, porque existe um processo, então tudo tem um processo, a gente não tem nada do que a gente cria, não existe um rascunho. Tudo tem um rascunho. Certo. Tudo tem uma conversa, tudo tem um pensamento antes. Eu não consigo criar nada se eu pego uma parede hoje, tua, certo, sem o meu celular na mão, certo, só com as coisas que eu tenho na minha cabeça, pode sair algo, porque eu tenho já uma continuidade com a arte, mas ainda eu vou demorar para criar algo. E eu não vou aplicar algo já definitivo. Eu não vou lá com a tinta já aplicar. Não. Eu vou pegar um giz, eu vou medir a parede, centralizar ela. Então, o que eu falo sobre dom e estudo é muito do que a gente tem que se preparar antes de aplicar esse projeto. Certo. Então, todo projeto tem um processo. Certo. Então, esse processo é um estudo de referência. Vamos supor, é um projeto que eu quero fazer, que ninguém me contratou. Eu vou pegar uma parede na rua, vou falar com a pessoa que é dona dessa parede e eu vou fazer o que eu quiser naquela parede. Entendi. Eu vou estudar o que tem, como é que está aquela parede. Eu vou centralizar ela. Eu vou para referências do que eu gosto e dentro dos meus traços. Hoje, algumas coisas já têm definido na minha cabeça de coisas que eu posso aplicar, que tem a ver comigo. E o que eu faço? Eu monto um projeto com vários elementos. Eu pego um rosto, depois eu pego um tipo de planta que vai passar por trás do rosto, daí eu não gostei daquela passagem, eu vou mudar, vou botar do outro lado. Então, eu vou ajustando até que eu tenha um projeto em mãos, pequeno, e que eu possa pegar agora sim. Agora eu vou lá para o lugar aplicar esse trabalho. E lá no lugar eu vou medir a parede, vou quadricular a parede, ou vou usar um projetor. Como eu trabalho com desenho autoral, hoje eu posso usar o projetor. Eu chego lá, centralizo o projetor, pego as linhas base do desenho e depois eu preencho com tinta. Então, tudo tem um processo. Então, esse processo faz com que a gente tenha um projeto no final, finalizado. Compreendi. Dentro desse processo há um estudo, né? E dentro do estudo se vive ali o propósito. Isso, conforme... cada artista tem uma forma de iniciar esse projeto. Então, hoje eu tenho vários processos, porque dependendo da parede a gente tem que meio que se ajustando, né? A gente vai alcançando maturidade, não somente na idade, mas também naquilo que a gente desenvolve, né, Ítalo? Então, assim, quando é que tu percebeu a necessidade de estudar? Porque me parece que, apesar do conceito que tu tem hoje, de alguma forma, tudo isso se iniciou muito de forma aleatória, né? Tu foi descobrindo que tu tinha a possibilidade de desenhar como desenhando, mas de uma forma muito aleatória. Tô certo nisso? Certíssimo. Né? Mas qual foi o momento que despertou em ti? Pô, peraí. Vou profissionalizar. Vou profissionalizar, tem que estudar. Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente desse processo aí, por favor. Sim, eu digo que eu digo sim para coisas novas todos os dias. Todos os dias eu digo sim para uma parada que eu não sei fazer.
Tá. E isso me faz dar passos novos e eu... Traz crescimento. Traz crescimento e traz muito aprendizado para mim. Uhum. Como é que começou? Eu marquei a data do meu casamento com a minha esposa. Boa ideia. Foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia. Já começou vários projetos junto. Já começou a rabiscar a noiva ali. E o ambiente que a gente acabou alugando era um ambiente rústico e tal, e então eu comecei realmente com a arte no lettering, que seria desenhando letras. Tipo, o workshop que eu dei aqui foi através dessa ideia, desenhar letra, desenhar frase, montar, ajustar. Então, dentro do meu casamento, eu queria alguns elementos que teriam escritas. Tá. Uma placa de entrada, que seria um bem-vindo ao casamento de Ítalo e Mari. Uhum. Em cima das mesas teriam garrafas vazias, escrito à mão algumas frases nossas, que a gente costuma brincar em casa. Sim, que marcam a trajetória de vida Isso. de vocês. Todas as lembrancinhas do casamento eu fiz à mão, mais de 170 lembrancinhas, todas à mão. Sério? Sério. Ali eu comecei a entender, tipo assim, Caramba! toda a escrita é memória muscular. Então, se eu faço uma vez, sai legal. Tá. Se faço a segunda, sai um pouquinho melhor. Uhum. Teve uma hora que eu não fazia mais rascunho. Antes eu fazia com o lápis primeiro e depois passava a caneta por cima. Tá. Teve uma hora que eu comecei a fazer isso Automaticamente. Por quê? Porque é memória muscular. Então, quando tu faz uma coisa igual várias vezes, tu consegue fazer um pouco mais livre. Tu fica um pouco mais livre para fazer. Beleza, eu fiz todo o projeto, ficou legal. Todo mundo me perguntando quem é que fez, onde é que eu contrato. Porque daí a gente contratou promoter. Quem é que fez isso aí para ti? Então, fui eu que fiz. Daí eu comecei a me ligar que isso dá grana. O vender casamento já tem valores altos para ti poder trabalhar com eles. Tá. Então eu comecei a entender, cara, se eu começar a fazer isso e começar a divulgar, eu acho que eu vou ter um trabalho extra, uma renda legal que vai me ajudar com a minha renda. Eu trabalhava com produção de vídeo também. Sim. Trabalhava numa produtora de vídeo aqui de Criciúma. Certo. E eu vou fazer isso paralelamente e vou continuar trabalhando lá na produtora. Daí surgiu um casamento para eu fazer. Fiz o casamento deles, desenhei algumas placas que ficariam no casamento, na decoração. E a minha mulher viu a qualidade do meu início. Eu também percebi, até hoje eu tenho essa placa em casa e ela é muito atual. Mesmo que eu tô casado há 5 anos, ela é muito... se não tá... Eu não tenho... Tá contemporânea. Eu não tenho vergonha de mostrar aquela placa para as pessoas. Entendi. Porque eu gosto do quem eu era há 5 anos atrás, dentro do lettering. Tá, beleza. Daí eu continuei fazendo até que eu fui mandado embora dessa produtora. Do nada. Daí eu me vi, perdido. O passo que eu deveria ter dado dentro da produtora e não dei, de sair e montar algo para mim dentro da arte. Tá. Eu senti, um pé na bunda de Deus, sabe? Sai que agora é hora de tu arriscar as coisas que tu tá pensando há muito tempo. Tá. Eu saí, daí fiquei ali com uma segurança do seguro-desemprego, né? Fiquei, uns 4, 5 meses ali de boa. E no outro dia, eu fiz um trabalho, eu fechei um trabalho que levou uns 15 dias para eu terminar, que pagou o meu mês inteiro. Em um projeto. Top. Então, em 15 dias, eu levei 15 dias porque era uma parede de 20 metros, assim, para fazer um trampo de escrita. Tá. Daí eu comecei a me ligar, mano, faz total sentido. Por isso que me tiraram dessa produtora e era o passo que eu não conseguiria dar dentro de um lugar que eu tenho uma renda fixa. Limitada. Limitada e que é fixa. Mas, eu sabia que todo mês eu teria aquele dinheiro entrando. De alguma forma acomoda, né? Então. Acomoda, é bem isso mesmo. Então, foi o primeiro, me despertei assim, cara, vou começar, não vou procurar outro emprego normal, que é um emprego que tu entraria e trabalharia 8 horas, né? Sim. Vou trabalhar para mim full time. Beleza. Fiz esse projeto. Desse projeto eu postei que o primeiro trabalho foi... Esse trabalho de 20 metros, na verdade, foi o quarto trabalho. Teve um primeiro trabalho que eu fiz paralelamente, trabalhando na produtora,
que eu conheci o cara da produtora e fiz uma parede pequena. Compreendo. Que é o Bolo de Mãe, aqui de Criciúma. Conheço. Conhece o Matheus Stack? Sim, o pessoal ali do bairro de São Luís. Eles estão... Agora estão ali ainda? Estão bem perto da produtora que eu trabalhava. Sim, sim. O Matheus Stack me chamou. Eu nunca tinha falado desse projeto que eu tinha de lettering. E ele comentou comigo, Ítalo, pá, eu vi o teu trabalho ali brincando na hora de editar o vídeo. Cara, não quer fazer uma parede lá no Bolo de Mãe? E eu fiquei tipo, cara, como tu sabe que eu desenho letra? Como tu sabe que vai ficar bom? Porque eu nunca tinha feito. Ele assim, não, mano, vamos fazer, eu aposto em ti. Daí eu fiz um valor lá bem baixo, assim. Sim. Mas fiquei feliz porque, tipo, eu levei 2 noites e foi uma grana legal. Tipo, 1/3 do meu salário. Daí eu postei. Vamos pro Instagram tentar fomentar esse tipo de arte para ver se a galera vai comprar isso. No outro dia, eu estava numa assistência de celular, que era de um amigo meu. Daí já foi uma graninha um pouquinho maior. Daí postei de novo. Na outra semana eu estava fazendo a Nutrindo, aqui de Criciúma, uma loja de... Conheço o pessoal da Nutrindo, Isso. a Daiane. Isso mesmo. Conheço o pessoal, tu fica ligado. Olha, eu fiz as duas. Eles têm 2 filiais. Tem uma que é na minha rua, que é ali perto do Antônios, e uma no centro de Criciúma. Isso. Eu fiz as 2. Daí, quando eu fiz a primeira, eu levei um sábado. Tipo assim, eu nem comi o meu dia de semana. Eu fui no sábado fazer, que eles queriam abrir rápido. Eu fiz a grana, tipo assim, mano, como que eu fiz isso aqui em um dia? Não faz sentido. Aí tu foi... Daí eu comecei a me ligar assim, mano, eu tenho que... Foi te apercebendo. Me percebendo. Daí foi onde eu levei o pé na bunda. Então, Eu fiz 3 trabalhos dentro da produtora e depois que eu saí eu fiz esse grandão. Que daí eu tirei meu salário inteiro. Daí assim, mano, é isso. Vou começar a fazer isso. Daí eu comecei a fazer muita coisa de lettering. Lettering, fazer restaurante, essas coisas. Mas teve uma hora que alguém me pediu algo colorido. Eu trabalhava muito com preto e branco. Parede preta com a escrita branca. Como se fosse giz, né? Mas não era giz. E eu disse sim. Tipo assim, uma vez eu disse sim para fazer um quadro desse aí ao vivo. Tipo assim, eu tá no lugar e começar o quadro no lugar. Entendi. Para uma festa aleatória assim. Entendi. E eu nunca tinha feito um quadro na minha vida colorido. Nunca tinha feito um desenho de um rosto. Caraca. Eu encarei, eu disse sim, mano, se eu disse sim, eu vou ter que cumprir com o que eu falei. Que desafio gigante, né? Gigante. Como é que se deu? Como é que aconteceu isso? E aí? Eu fiz. Deu tudo Cheguei certo. lá tremendo, fiz o projeto primeiro no papel. Cheguei lá já com o projeto pronto, mas não tinha... Pra ter uma noção, Pra ter uma noção. Passei pra tela, comecei a pintar. Foi quando a Luterana fez 20 anos. Eu ainda saí pra ir lá na festa da Luterana e depois voltei. Pra dar mais parecida, porque eu tava muito nervoso. Certo. Daí comecei o desenho. A galera que estava atrás vendo começou a dar que animal, tá ficando muito bonito. Daí eu assim, mano, beleza, eu vou sair, vou esparecer, e depois eu vou voltar para finalizar a tela. E a tela, eu custei me desfazer da tela porque ficou muito legal. Muito, até hoje no meu Instagram, a tela e tal. Então, nessa trajetória de acreditar num projeto, porque o meu casamento necessitou de um trabalho, foi me abrindo portas e automaticamente, se eu não tivesse dado sim para essa tela, por exemplo, de fazer algo colorido, eu não estaria fazendo outras coisas hoje. Eu estaria meio que focado em ainda escrita e às vezes estaria tipo desanimado porque é a mesma coisa sempre. E hoje eu vejo que o meu sim para vir conversar contigo, sabe? Eu tinha um medo de estar conversando sobre algo que às vezes eu não tinha propriedade para falar. E eu vejo que se tu diz sim para algo, te abre portas para aquilo que o destino tem preparado. Exato, Deus está contigo o tempo todo. Né? Deus é bom, Deus é fiel. Olha, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui, o papo tá bom demais. A gente começou aqui em off conversando, eu não pensei que o Ítalo era tão descolado quanto descolado ele está. O negócio aqui tá pegando aqui. Conosco, Ítalo Rocha, um artista, alguém que tem uma lição de vida para a vida da gente. Logo, é um canal de Deus para fazer da nossa vida
uma vida melhor. Ítalo, deixa eu brincar um pouquinho aqui, que eu também tenho esse direito. Com certeza. Né? A gente está falando do lettering, né? Talvez as pessoas estejam nos assistindo, um percentual delas sabe do que a gente está falando e outro percentual está perdido, tá? Eu, na minha ignorância, para mim, o lettering é um pintor letrista. É bem isso? Não me bate, não me bate. Essa galera que iniciou. É o pintor letrista? Esse pintor letrista também serve para falar sobre o lettering. Só que o letrista, ele só repete. Certo. Ele só repete algo que te pediram. Vamos supor, desenhar a logo de uma concessionária. Eu vou pegar um desenho pronto e vou reproduzir ele e show. Tá. É o que te pediram. Tá. O lettering vai um pouquinho além disso. Às vezes tem uma frase que tu quer aplicar na tua parede lá onde tu faz o teu churrasco na tua casa. Tá. Tem uma parede preta lá, legal, bonitinha, mas um desenho aqui seria legal. Tá. Eu vou pegar essa tua frase e vou montar uma organização nas palavras dessa frase. Certo. Elas não vão ficar em linha, elas vão ficar montadas, vai ficar algo arredondado, algo quadrado. Então vamos supor, o churrasqueiro dessa casa é o melhor pai do mundo. Tá. Não vai ficar essa escrita reta. Tá. Vai ficar algo legal de ler. A primeira letra um pouco mais arredondada, a do centro um pouquinho mais gordinha. Vai ter alguns elementos de churrasco, tipo um espetinho, 2 espetos, uma salsicha voandinho aqui. Entendi. Então, o lettering é desenhar letras. Certo. Eu não vou lá escrever, eu vou desenhar. Certo. Então, a letra que eu aplico dentro do lettering não é a minha letra que eu escrevo. É algo novo. É algo novo, É uma sempre. criatividade, sempre. Sempre é novo. Claro. Não tem como eu repetir. Não tem como repetir. Não tem como repetir. Tá dentro de ti isso. Eu acho que a arte não tem como repetir. Tipo assim, se o Luiz quiser fazer esse quadro exatamente igual, não tem como. Ele vai ter que bater uma foto e imprimir um quadro desse tamanho. Entendi. Porque nem se ele quiser, ele vai conseguir. Entendi. E eu entendo isso como algo primordial para a arte, porque quando a gente pede para que um artista crie algo para ti, aquilo tem que ser único. Tu não está pagando por uma placa que é repetida várias vezes, eu vou lá, imprimo e faço várias vezes a mesma coisa. Eu acho que quando é arte feita à mão, a gente precisa ter esse cuidado de fazer algo sempre diferente. Ítalo, tu não tem nada a ver com grafiteiro, tu não tem nada a ver com pichador. Tu é um pichador, Ítalo? Não, pichador não sou. Eu tenho muito medo de ser pichador. É porque existem... O que é um pichador, rapaz? O pichador é o cara que faz algo, ele vai lá e escreve a tag dele. Tá. Vamos supor, eu tenho minha tag que é um Hzinho e um pontinho no final. Certo. Se eu fosse um pichador, poderia escrever frases com o meu tipo de alfabeto, que cada pichador tem o seu alfabeto, ou segue a linha de um alfabeto de alguém tipo famosinho como pichador. E ele serve também para quando a gente tem algo para falar sobre política, certo, ou falar sobre as propriedades que não são usadas na cidade. O pichador, ele é uma expressão de rebeldia? Não é rebeldia. Não necessariamente, não necessariamente. Talvez alguns podem ser rebeldes, porque, tipo, subir num prédio 12 andares pelo lado de fora, sem uma pessoa sem o dono do prédio querer, eu acho que isso é rebeldia, né? Então, mas nem todos fazem isso, né? Porque é muito perigoso. Sim. Mas em São Paulo é muito comum tu ver a galera subir. E quem tiver a tag no lugar mais alto é o cara mais respeitado dentro do mundo do pichador. Da pichação. Então, como é que é, tipo, qual é a diferença de pichador, grafiteiro e muralista? Isso, vamos lá, esclarece isso pra gente aí. Pô, isso é um lance muito legal, cara, porque na cabeça da gente que é leigo, tudo isso é a mesma coisa, cara. Não, o pichador é um cara que faz algo sem permissão para fazer. Tá. O grafiteiro também às vezes faz coisas sem permissão. Só que o trampo dele é um pouco mais bonito. Ele é mais preenchido. É aquelas letras gordinhas que a gente às vezes não consegue entender o que está escrito. O pichador não. O pichador é um pouco mais rápido. Tu pode ver que é sempre algo mais fininho. Tá.
e tu não consegue ler o que está escrito. Certo. Então, pichação sem permissão. O grafite também ele varia entre com permissão ou sem permissão, só que é um pouco mais artístico, Tá. é um pouco mais difícil de fazer o que eles fazem. E o muralista é o cara que pede permissão para fazer algo no teu muro, pode fazer algo junto contigo, tipo, tu tá meio dando o muro e eu queria fazer algo que tu gosta para tipo, tu gostar do teu muro, não para só eu fazer um trabalho. Compreendo. O muralista, ele tem permissão de fazer o trabalho. Ou ele é contratado para fazer o trabalho. E o grafite também pode ser contratado. Tá. E na maioria das vezes o grafite, na verdade eu acho que todas as vezes, é aplicado com spray. E o pichação, não. O pichação a gente... Na verdade não tem uma regra. Tá. Porque o pichador, ele pode também fazer com um rodinho. Quando é um lugar muito alto e tu não tem como subir, tu vai com um rodo grandão Certo, e tu faz uma coisa bem certo. só para tipo, mostrar tua assinatura gigante ou num lugar muito alto. Tá. E dentro do grafite também tu pode usar para preencher letras, para não gastar tanto spray, porque o spray é caro. E tu acaba usando às vezes borricho de água, tu bota ali a tinta um pouco mais diluída e tu usa esse borricho de água ou rodinho também, para tipo economizar em material. Então, diz uma coisa para mim, se é que tu tens uma preferência, né? Porventura tu tens preferência por um muro, por uma parede, por uma tela, por uma folha, por uma camiseta? Ou você não tem preferência nenhuma, o teu negócio é desenhar? Cara, eu gosto muito de muro. De muro? Tu gosta de muro? Muro e o meu sonho é fazer uma empena de um prédio, que é a lateral do prédio. A lateral de um prédio. Fazer algo grande assim. Subindo e desenhando. Mas tu gosta de muro, assim? Gosto de muro. Pô, que legal, cara. Sim. E tu não fez um muro ainda? Tem vários muros, tem. Hoje eu tô fazendo um muro lá na praia. Lá na praia? Lá na Praia do Rincão. Na praia é muito a praia, mas na Praia do Rincão. Então quer dizer que o muro é tua praia, então. O muro é minha praia, real. Gosto muito. Ítalo, ser sincero comigo, cara. Quando tu traça a primeira linha, tu já sabe onde tu vai chegar? Com certeza. Sério, Eu já cara? vou Eu só saio de casa sabendo o que eu vou fazer. Mesmo que não seja uma cópia, né? Te deram um muro para te fazer passar a ideia do que gostariam no muro. Sim. Quero na praia. Quero peixe, quero caramujo. Caramujo é complicado. Caramujo. O cara é de 67, deixa. Mas vamos lá, Ítalo, né? Alguém dá a ideia para você, ó, o muro tá aqui, a ideia é mais ou menos essa, né? Quando tu traça a primeira linha, tu já sabe onde tu vai chegar. Sim, ó, esse é a cabeça das pessoas que não entendem o processo. Tá. Vou te explicar o meu processo. Faz isso para mim, eu quero entender. Como é que funciona? Eu te falei que a pessoa entra em contato comigo, a gente monta um projeto junto, porque eu ouço você falar sobre o que quer, um caramujo, um surfista e a plataforma norte. Tá. Show, é exatamente isso que tem lá no... Só não tem o caramujo, mas tem o surfista e tem a plataforma. O caramujo não pedido. E aí? Como é que funciona hoje? Antes eu fazia tudo no papel para a pessoa aprovar. Batia uma foto com o celular de cima e mandava para a pessoa. Certo. A pessoa via aquilo ali, meu Deus, como é que eu sei que o cara vai conseguir fazer isso? Porque era no lápis, sem cor nenhuma. Eu falava que ia fazer, por exemplo, a onda azul com 3 tons. A pessoa não sabia que tom era esse. Hoje, eu trabalho com um iPad e com um aplicativo que se chama Procreator, que é uma mão na roda bizarra. Por quê? Eu consigo bater uma foto do muro da pessoa, Sim. já, tipo, bonitinho, tal, branquinho, que às vezes eu peço sempre para eles deixarem um muro liso com um fundo branco, para já chegar lá e começar. Eu começo a desenhar isso no iPad, com todas as referências que eles me passaram. Quando eu finalizo esse processo de rascunho, com cor, com tudo, com dimensão, eu apresento para o cliente. Ó, é isso que tu esperava? Daí o cara fala, não, eu queria que tu fizesse o surfista dando um backflip na prancha, na onda. Show, daí eu vou lá e substituo o cara que estava surfando por um cara dando um backflip. Com cor, com rosto, com tudo. Daí ele me dá o ok.
Ítalo, é exatamente isso que eu quero. Show. Marcado o horário, vou lá comprar as tintas, os tons que eles escolheram. Vou pro lugar. O lugar eu vou à noite, porque hoje eu uso projetor. Então, o meu trabalho já está no iPad prontinho, porque eu desenhei. Tu desenha e pinta à noite? Não. Eu faço as linhas base. Ah, entendi. Porque o projetor ele precisa de escuridão para ficar mais visível. A linha base é o popular rabisco. Isso, vai ser o rascunho. Rascunho. Isso. Tá. Vou lá, jogo o desenho pronto na parede e dele eu tiro as linhas bases, porque depois eu vou pegar o iPad, olhar para ele. Ah, aqui é azul, pum, pinto de azul. Entendi. Então depois eu só vou tapando os buracos em branco, que são as cores que vão dar toda a perspectiva do trabalho. Então eu não inicio nenhum traço na parede sem saber onde eu vou chegar. Tudo existe um rascunho. O rascunho aprovado, eu vou para a parede para fazer a execução do projeto. Cara, só vem bater com o início da nossa conversa quando a gente falava de dom e talento, né? Só vem a bater, Sim. né? Porque quando tu traça a primeira linha, consciente de onde tu vai chegar, isso é estudo, Ítalo. Isso é estudo. Né? Isso é estudo. Pô, muito, muito interessante. Gente, o nosso bate-papo de hoje aqui ele tá excelente. Tá? Tô com o Ítalo Rocha aqui, um artista, um cara assim que... É fantástico. Eu vou tentar, junto do pessoal da técnica, da produção do PVM Podcast, né? Tentar ver se a gente consegue trazer algumas obras do Ítalo, né? E mostrar para você na nossa tela enquanto a gente conversa. Eu não sei se isso é possível, né? Mas eu vou pedir para o pessoal para ver se isso realmente é possível. Se possível for, você vai perceber que bate muito aquilo que o Ítalo diz com aquilo que o Ítalo faz. Cara, tá bom demais estar contigo aqui, tá? Que bom. Queria dizer assim pra ti que, pô, tô num aprendizado muito, muito, muito legal, Ítalo, contigo aqui. E a motivação pro trabalho, ela é só financeira? O teu trabalho, ele é business? Ou ele é uma vocação? O que é que ele é pra ti? Cara, pra mim, eu sempre falo isso. Parece até, tipo, sou cristão desde pequeno, então... Graças a Deus! Graças a Deus. Cara, eu sempre falo que eu sou um missionário da arte. Porque todo mês eu não sei quanto que vai entrar para mim de dinheiro para eu pagar minhas contas, pagar a gasolina do meu carro, para pagar material que eu compro. Sim. Então, cara, eu vivo de arte e é um dos maiores sonhos da minha vida que eu nem sabia que eu tinha, que hoje me dá uma leveza para minha vida bizarra. Tipo assim, se eu não vivesse de arte, eu não sabia o que estaria fazendo, sabe? Porque foi algo que apareceu do nada, como a gente conversou, ser aleatório o início desse processo. Sim. Mas eu tenho certeza que tem a mão de Deus por trás de tudo sempre. E viver de arte hoje é um sonho e eu sei quanto eu dependo de Deus para estar vivendo de arte. Compreendo, Ítalo. Por que que o artista como é que eu vou me expressar aqui? Por que que o artista, na linha daquilo que você faz, aos olhos da sociedade, é considerado malandro? Por quê? Ou isso não é uma realidade? Ou isso é coisa da minha cabeça? Não, as pessoas não entendem porque eles sempre perguntam, tá, tu trabalha com o quê? Trabalho com arte, eu faço projetos, desenho. Tá, mas tu trabalha com o quê? É sempre assim. Eles não entendem que tu consegue viver disso. É difícil. Hoje, quem tu conhece que vive de arte perto de ti? Só o Ítalo mesmo. Só eu. Então, é um chamado, é uma profissão que te coloca à prova o tempo todo. Tá. Um autônomo que vende cadeira, ele vende cadeira. Sempre vai existir cadeira para ele vender. Só que se ele não for um bom vendedor de cadeira e as cadeiras deles não forem boas, ele tem para onde correr também. Não que ele vai ficar sem vender, mas ele vai procurar outro fornecedor que vende cadeira melhor, para ele poder revender as cadeiras através da vida dele. Então, ele é um vendedor de cadeira, mas ele pode ser um vendedor de sofá, porque daí tem... Então, tipo, eu tenho que criar as coisas que eu preciso vender. Entendi. Então, mais do que a minha arte
que tem que ser vendida, eu tenho que vender a pessoa que eu sou primeiro. Para chegar... Porque, tipo, vamos supor, todo projeto que eu crio, alguém me chama. Eu nunca chego para ti assim, Lalau, aquele muro lá da igreja, vamos fazer um desenho? Eu nunca fiz isso na minha vida. As pessoas te procuram. As pessoas me procuram. Então, o que eu entendo das pessoas me procurarem? Elas gostam do meu projeto. Elas gostam dos trabalhos que eu já fiz. Certo. Então, a gente só vai fechar um novo projeto se eu me portar bem, se eu for educado, se eu tiver profissionalismo, chegar no lugar na hora marcada, poder mostrar o projeto para ela antes de aplicar, como eu falei para ti agora, que eu mostro tudo no iPad para ela. Sim. Ela consegue visualizar como vai ficar a parede dela, ou como vai ficar a tela que eu vou fazer para ela, ou como vai ficar a jaqueta que eu vou fazer para ela. Entendi. Então, esse meu posicionamento, antes de fechar algum trabalho, diz muito de quantos trabalhos eu vou conseguir fechar. Entendi. Cada trabalho me ajuda a fechar mais trabalho. Entendi. Um arquiteto que me chama, teve um bom relacionamento comigo, ele vai me indicar para muita gente. Então, acho que o que mais eu tenho que cuidar é o meu network, é a maneira que eu me porto e as conexões que eu faço com as pessoas. Então, na essência, o seu trabalho é muito mais quem você é do que exatamente aquilo que você faz. Sim, sim. Excelente. Olha, esse paralelo aí é um paralelo muito legal, porque quando tu descobre aquilo que tu é, tu fica muito à vontade naquilo que tu faz. Né? Muito à vontade, muito solto, muito tranquilo e muito motivado para continuar realizando, porque tu está manifestando muito mais quem tu é do que aquilo que supostamente tu faz, né, Ítalo? Ítalo, diz uma coisa para mim aqui. Ô, Ítalo, hoje em dia, dentro do lettering, ainda dentro do lettering, né, que eu vejo que o teu trabalho assim tem inúmeras ramificações, mas dentro do lettering, aquilo que um dia foi na concepção, na construção das letras, não mais comunica como comunica aquilo que hoje é. Por exemplo, uma faixa, lembra? Antigamente se usava muita faixa. Eu não sei se ainda se usa Usa. Né, tanta faixa como antigamente se usava faixa. Né? Mas aquele perfil de letra do passado, ele comunica tão bem quanto o perfil de letra que hoje tu faz? Sim. É porque difere muito da intenção de cada trabalho. Tipo, toda escrita que tem em todos os lugares, tudo que a gente tem perto da gente tem uma escrita. Tu pode notar, tudo tem. A nossa caneca tem, essa parede vai ter. Sim, expressão, né? Ali tem outro quadro que tem uma escrita. Então, tipo, todas as escritas têm um propósito. Tá. Essa escrita do banner, dessa faixa que tu tá falando, faixa. é algo rápido. Vai acontecer um evento cristão e o André Valadão vai estar em Criciúma. Vai estar escrito gigante André Valadão com uma letra vermelha para comunicar rápido no trânsito e lá um pouco de informação. Às vezes nem vai ter informação porque hoje é muito André Valadão. Botou André Valadão no Google, pum, já vai aparecer. É só para ligar a pessoa, André Valadão em Criciúma. Pum. Então é rápido. Agora, um lettering que tem lá no teu cantinho do churrasco, que tem uma frase que só tu, tua esposa e teus filhos conhecem, que é uma brincadeira, aquilo ali serve mais para deixar um ambiente aconchegante, para trazer identidade pro teu cantinho do churrasco. Entende? Entendo. Então, o propósito do meu lettering é fazer com que o teu ambiente familiar ou onde tem o lazer da família, sejam mais aconchegante e tenha muito mais identidade no lugar do que simplesmente vocês. Entendi. Qual é a relação do teu trabalho com a arquitetura? Aonde entra esse teu senso artístico naquela construção que é muito técnica, milimétrica, calculada, né? Aonde a arte, através do teu trabalho, entra nisso, ô Ítalo? Muito. Nossa, a arquitetura, para mim, é uma das artes mais... Tipo, a arquitetura tem a parte técnica, porque a gente precisa informar quantos metros tem uma parede, a altura. Mas a arquitetura, para mim, é uma das artes mais aplicadas no mundo e uma das mais antigas aplicadas no mundo, né? A ponto de eu ir a Curitiba para ver
o museu do Oscar Niemeyer, que é um dos arquitetos mais conceituados do Brasil, né? Que criou Brasília. Né? Então projetos fantásticos. E se tu vê o rascunho dele, tá. que tem nesse museu, tá. é absurdo. Tu, tipo assim, tu só consegue entender porque tu tá dentro do museu que ele criou através daquele rascunho. Mas, tipo, que é o olho, né? O museu é o olho. Que certo. É esse museu que tem em Curitiba. Então, é um olho gigante, que dentro dele é uma sala que não tem pilar. Mas isso? É um olho extremamente grande. Extremamente grande e alto. Tu consegue ver de longe e tu consegue entrar nele. Tá. Pra te ter uma noção, tinha um boneco sentado de 10 metros de altura dentro dele. Caramba, então, o pé direito dele tem 10 metros no mínimo. Então... Ali tem um misto de arquitetura e arte. Arquitetura, arte e muito cálculo, né? Porque para te poder fazer com uma estrutura de ferro e concreto fique numa posição de um olho, porque é um desenho de um olho mesmo. Literalmente. Ficar sem coluna nenhuma, com presa só nos cantos, isso é muito cálculo, né? Onde é que tu te encontra nisso? Onde é que tu te encontra entre hoje, a arte e a arquitetura? Onde é que tu te vê ali? Eu tenho conexões porque todo ambiente que um arquiteto pega para fazer, ou uma casa, sempre sobra um espaço para a arte literal, que seria o meu trabalho, né? Para cor, para extravagância, para algo que conecte a casa com a família. Então, às vezes sobra um espacinho para mim. A maioria das vezes é tipo se for numa parede, é uma parede num espaço de lazer. Ou às vezes eu fiz um lavabo numa casa que a casa tinha mais de 100 anos. E eles deixaram a estrutura da casa toda intacta, que é em Siderópolis. E dentro a casa ficou incrível mesmo. Tipo, a casa já era uma obra de arte. E ela me chamou para fazer um lavabo de algo que eu nunca tinha feito na minha vida, para pintar o lavabo inteiro, tipo assim, com elementos, com cores vivas, muito vivas. E eu disse sim para essa senhora para fazer. E ficou demais. Tipo assim, se não tivesse aquele lavabo com a porta aberta, colorido, a casa talvez hoje não faria tanto sentido, porque tem muito elemento de arte e o lavabo foi meio que a expressão da senhora na casa. O restante foi a felicidade do arquiteto. Tipo assim, mano, consegui fazer tudo isso aqui, dá certo, conectar um com o outro. Mas aquele lavabo eu senti que foi, tipo assim, a mão da senhora que, fui eu que chamei o cara, fui eu que dei a ideia das cores que eu queria usar, eu fui o executor do trabalho, mas, tipo, toda essa conexão que ela teve antes comigo foi passada para dentro desse lavabo. Entendi. Então, a arte dentro da arquitetura, às vezes tem essa conexão, tipo assim, é um trabalho simples, é pintura, é quadrados coloridos dentro de um banheiro que vai ser pouco usado por eles. Mas a conexão que teve antes, as horas de conversa que eu tive com ela, falando sobre os momentos que ela teve dentro da arte, que ela foi no Louvre, que ela foi para a França, que ela sempre quis ter uma casa que todo cantinho tivesse arte. E eu ser escolhido para estar lá com ela fazendo isso tem muito mais valor, sabe? Tipo, entendi. Então, dentro da arquitetura tem esses pontos. Às vezes um cliente quer realmente expor o que ela está pensando, mesmo que às vezes não está conversando com a casa. Mas a hora que termina, tipo, todo mundo ficou muito de cara. Nossa, ficou muito bom mesmo sendo algo. Depois eu até posso te mostrar a arte. Quero ver. Uma coisa muito aleatória, muito riscado, muito abstrata. Só cor e traço. Mas ela ficou até emocionada, tipo assim, meu, que animal, que conexão que teve. Falou com o ambiente, falou com a casa, falou com seus moradores. Então, tem várias vertentes dentro da arquitetura, mas tipo, a maioria das conexões são essas. Eu tô lá para, às vezes, para botar a cereja do bolo no projeto. Os arquitetos já entendem, já compreendem, já reconhecem, né, o quanto o teu trabalho somatiza no trabalho deles. Sim, total. E tenho bastante conexões com arquitetos em Criciúma. Legal demais, cara. Eu não sabia disso, que trabalho legal essa junção da arquitetura, né, principalmente em ambientes internos, né, com a arte que tu desenvolve. Como é que tu vê a projeção de tudo isso, né,
Eu ia perguntar a nível de Brasil, mas vamos ficar mais perto. Como é que tu vê a projeção de tudo isso aqui para a nossa região, para o nosso estado? Tu conhece dentro do nosso estado e da nossa nação muitos artistas desenvolvendo o trabalho que tu desenvolve? Muitos. Na Muitos? cidade, 3, assim, que eu gosto e que são conhecidos, né, dentro Certo. da cidade até do estado. Certo. Um é o Luiz, né? O Luiz é um cara que eu Luiz Henrique, Luiz Henrique, meia água. um meia-água. Foi meu aluno também, tá, Foi? cara? Foi meu aluno isso aí. também. Pô, esses caras foram tudo meu aluno, não, Olha me, aí, olha não aí. me ensinaram a desenhar o bonequinho da forca, você tá errado, Isso cara. é fácil, isso é fácil. O Bruno Álvares, que eu sempre falo dele, que ele é um cara que acendeu essa vivência da arte, que tipo, cara, que animal viver disso? Tá. E eu vi ele fazendo 2 pranchas num dia lá e eu comecei a me ligar com a arte de novo, que eu já tinha essa conexão de pequeno, mas não sabia que pessoas viviam disso. Sim. E um é o Eroc, que é um cara, um grafiteiro aqui também de Criciúma, que também manda bem pra caramba. E o teu trabalho já rompeu as fronteiras de Santa Catarina? Já. Ô, me conta aí onde é que tu Nossa, andou, é rapaz. verdade, ó. Tu só entrou lá no olho de Curitiba e não me falou mais nada. Olha aí, ó. Pra te ter uma lógica, por que eu fui pro olho? Uma conexão que deveria ter feito antes, na real. Que as pessoas às vezes vão me chamar porque elas gostam do meu trabalho, não que elas querem algo que eu faça para elas. Então, ou eu fui em Curitiba visitar uma exposição de artistas que eu sigo, que são os Gêmeos, e eles estavam expondo dentro desse museu. Opa, esses caras são de onde? São de São Paulo. São Paulo. E eu tenho um projeto em São Paulo. Fiz um projeto numa cafeteria em São Paulo. Uma cafeteria em São Paulo. Tenho projetos em Balneário, Floripa, Legal. muita coisa em Floripa. Legal. E pro sul também tem algumas coisas no Rio Grande do Sul. Esses projetos, simplesmente pela tua assinatura, geraram conexões? Sim, total. Total. Pela pessoa que eu sou, às vezes, pelo conhecimento, pelas coisas que tem no meu Instagram, que a pessoa se identifica e quer algo parecido e a gente cria junto. Aonde e até que ponto as redes sociais somatizam no teu trabalho? Total, 100%. Odeio estar lá. Odeio mesmo. Não gosto de aparecer, não gosto de Certo. me expor. Certo. Tipo, até me exponho um pouco para dar humanidade, para saber que é uma pessoa que é dona daquele Instagram e tal. Mas não gosto de ficar refém dele. Só Certo. posto... Ainda custo postar, ainda tenho... Fico procrastinando as postagens de projetos novos que eu faço. No entanto, tu reconhece que aquela ferramenta ali é propulsora no Total. teu trabalho. Total. Ítalo, porventura, tu tens em mente ou tu já tens ações, né, na relação com o teu trabalho que possam desenvolver uma colaboração social? Colaboração social. Dentro do teu trabalho, tu pensa ou nunca pensou ou imagina um projeto social? Onde é que eu quero chegar? Se seria possível ensinar o que tu faz? Sim. Até Tu já ensina? aquele workshop que a gente fez aqui e tal. Certo. Mas algo artístico mesmo, algo que traria da criação 100% da pessoa, eu acho que é muito complexo. Porque, tipo, se eu for conversar contigo pra gente criar algo junto, tu vai conseguir me expor o que tu quer. Mas a partir do momento que é tu que vai expor o que tu quer manualmente, tu fica tenso. Certo. Então, talvez o que deveria ser apresentado para um projeto social seria algo mais focado. Tá. Vamos supor, a gente vai aprender a fazer letras com spray. Então, a gente vai aprender a usar o spray e automaticamente usar o spray. Seria algo porque, tipo, a letra já fica meio que... Fica um pouco mais sossegado. Eu sei o que é letra. Sim. Só não sei o que é spray e como aplica. Sim. Então, a pessoa já vai com uma segurança. Mas se a gente joga essa pessoa, essa criança ou esse adulto que nunca pegou um spray, não sabe o que é um rosto ou uma caricatura de um leão. Se eu for botar alguém para fazer uma caricatura de um leão sozinha, não vai sair algo legal e às vezes a pessoa acaba até se desmotivando através daquele início, sabe? Então, eu acho que o início tem que ser bem planejado se for a primeira vez que a pessoa for fazer essa aula, né? Que eu acho que a arte
não tem como ter aula de arte, porque a arte é uma parada muito pessoal. Eu acho que teria que ser algo mais com um propósito. Tipo, eu vou fazer, como eu falei, letras, teu nome. Aham. Tu já sabe fazer o teu nome, Aham. mas tu só vai pirar com um cara que tá te explicando como é que funciona o spray para te fazer o teu nome diferente. O lettering é o teu veio, mas o desenho não é um problema. Não é Não um é problema. um- Não não- é não- algo não é um tão problema. natural meu. Aham. Não é algo tão natural meu. Tá. Mas eu luto toda a vida para se tornar natural. Não entendi, tá crescendo, tá se aperfeiçoando Isso, sempre nisso sempre, também, sempre. né? Então tá. Ítalo, gosta de parede, gosta de muro, né? E como é que tu lidar com a pintura no pano? Do pano, Como é que é isso? é uma nova superfície só. É. Tipo assim, só Não, muda... não muda nada, só muda a Não, superfície. só muda a superfície. Sério? O espaço. Porque uma Sério? jaqueta é menor que uma tela de 1x1, né? Aham. Então só vai mudar o tipo de tinta que eu uso para a pessoa não perder o desenho na primeira lavagem. Tá. Vai mudar o propósito daquela jaqueta, então eu não posso pintar a jaqueta inteira para ficar dura de spray, o braço eu não consigo fechar porque está cheio de tinta. Aham. Então existe só umas preocupações a mais com onde tu vai aplicar e se vai ser usado a jaqueta, né? Tá. E é só isso, eu acho que Cara, mas na roupa, vamos supor que eu seja o dono da confecção, então eu quero o mesmo desenho em série. Tu vai Não fazer tem o mesmo? como. Não tem Não como. tem como. É sempre uma nova criação. Sempre uma nova criação. É sempre uma nova criação. Ah, eu queria entender isso, né? Porque se fosse em série, seria um pouco complicado para você, né? fica até inviável, na real, né? Aham. Tipo, se eu for fazer algo novo sempre para uma série de 500 jaquetas, vai demorar muito Aham. e vai sair muito alto pro cara que me contrata. Entendi. Porque é um trabalho meio que único para todos, né? Só se a gente for fazer, eu já fiz isso, uma collab de estampa. Tipo assim, ó, essa marca é minha. Essa é a Gale aqui. Gale. Esse beguinho é de início porque foi a primeira coleção que eu fiz. Tá. Então, essa estampa foi eu que criei. Só que ela foi replicada Aham. para tamanhos, para cores de camisetas diferentes. aham. Então, dessa forma, eu consigo. Digitalmente, eu consigo fazer com que a minha arte seja replicada. Entendi. Entendi. Quando eu boto a mão, eu não consigo aplicar igual nunca. Tu trabalha com cerâmica também ou nunca teve Eu experiência? tenho um sonho, assim. Mas ainda não teve essa experiência? Não, Aham. eu acho muito legal também. Pô, que legal. Então, não há limite para ti. Não há. Para ti não interessa a superfície, Não interessa a superfície, verdade. né? Só muda, só vai ser uma nova técnica que tu vai aprender. Entendi. Não interessa a superfície. Só muda a nova técnica, tu aplica ali Aham. e segue. Ítalo, me responde outra pergunta aqui que não quer calar dentro de mim. Tu consegue lidar com facilidade em torno de qualquer tipo de proposta? Dentro da demanda do teu trabalho, onde eu quero chegar, né? Vais fazer uma pintura numa superfície no campeonato de skate, tá? E também vais fazer uma pintura numa superfície numa convenção da OAB. É tudo a mesma coisa para ti? Não, é bem diferente, bem Em diferente. que sentido, assim? É no sentido artístico ou ambiental? Os dois. Nos dois. Eu ficaria mais tenso no skate. Sério? Sério, porque eu gosto de estar lá Aham. e eu sei o quanto de gente tem lá que sabe sobre arte. Porque o skatista vive uma parada bem massa que é muito perto da arte, né? Muito perto do grafite, muito perto da rua. Então, tu tá no meio do skate... Que os caras vão te avaliar. Exato. Ou vão conhecer outro cara que faz, daí comenta alguma coisa que quer ajudar, mas acaba, tipo, te deixando mais tenso. Eu faria, já fiz esse evento da tela que eu comentei, que eu fiz do zero no lugar, foi um evento assim, um evento da galera do skate. Aham. Então, sofri um pouquinho, mas como eu fui com o rascunho pronto num caderninho que eu tinha, acabou saindo um pouco mais natural. Entendi. Mas se é algo começar do zero mesmo no lugar, eu fico bem tenso. E na OAB a gente teria que conversar sobre o que eles queriam, porque é difícil, né? A gente não vai escrever a OAB e entregar pro cara. Sim. Teria que realmente pensar no que deveria ser desenhado e fechou. Porque eu acho que é um ambiente mais psicologicamente mais controlado. Entendi. Sabe? Entendi. O que é que as pessoas preferem hoje? Ser sincero comigo na resposta, não puxa muito pro teu negócio.
Nós estamos num bate-papo muito livre aqui, né, Ítalo? Mas o que é que você acha que as pessoas preferem hoje? A comunicação mecânica, né? Ou a comunicação natural, criativa? O que é que tu acha que atrai mais as pessoas hoje? Em resumo, o que é que tu acha que atrairia mais uma pessoa? Um quadro produzido por uma máquina gráfica ou pelas mãos e um pincel de um homem? Tem limite para todas as pessoas, né? Mas no meu olhar hoje, tem muita gente que gosta de algo pronto, que já sabe como está. Ah, Não tem um coração preparado para esperar e às vezes não chegar no resultado que tu pensou. certo. As pessoas hoje são muito ansiosas e não conseguem trabalhar com essa ansiedade até dentro da arte. Eu estou vivendo isso hoje nesse trabalho que eu vou sair daqui para fazer. Sério? Eu tive muita dificuldade em redefinir alguns detalhes que aconteceram na parede Hã? com essa pessoa, com a cliente. Tá. Tá tudo certo, a gente tá Não, super de sim, boa. sim, sim, sim. Mas eu tive que dar jeito para apresentar exatamente o que apresentei para ela no esboço. Então, eu tentei de um jeito, tentei de outro jeito, não consegui porque a parede era muito seca, então ela não dava para aplicar a técnica que eu queria. Eu tive que ir atrás de outro jeito, não deu certo, e agora no final, ontem, eu consegui aplicar para ficar exatamente igual ao projeto que eu apliquei, que eu mostrei para ela antes de iniciar. Legal. Consegui, mas tipo, ela não, o projeto, né? O projeto me sugou, me deixa ruim, porque eu não estou conseguindo alcançar algo que eu apresentei, que eu criei. Legal. Então, essa pessoa estava no total direito de querer essa arte do jeito que eu apresentei, porque eu apresentei, né? Então, tipo, se ele apresentou, ele vai conseguir concluir. Sim. Só que eu não estava achando volta para esse detalhe, que era um detalhe, tipo um detalhe. Eu já tinha feito todo o desenho e era um detalhezinho que não estava ficando igual ao da foto que eu tinha desenhado. Entendi. Então, no meu olhar, essa pessoa não tem um domínio de querer algo que não esteja dentro do que foi combinado. Porque o artista tem muito isso, né? De tipo, de uma hora pirar no desenho e aplicar algo a mais. Entendi. Então ela não estava aberta para isso. Então isso serve como experiência para mim. Serve como, tipo, ter um contrato um pouco mais detalhado, Tá. explicando sobre superfície de parede, explicando sobre técnica que eu vou aplicar. Se eu vou usar um spray, o spray ele se comporta dessa forma, o pincel ele se comporta de outra forma. Então, esse trabalho serviu para que eu possa aprender mais sobre lidar com pessoas que não estão abertas a mudanças no meio do processo. Cara, eu percebo só pela tua fala, além do teu trabalho, que tu é naturalmente um cara muito detalhista. Não sei definir se tu é um cara muito. Total, nossa. Não sei definir se tu é um cara muito perfeccionista, isso eu não sei definir, mas é muito claro para mim que tu é um cara muito detalhista. Certa feita eu estava com meu filho, né, nos Estados Unidos, e ele me apresentou um catálogo. Né, e nós íamos comer. Então eu olhei para aquele catálogo e falei para ele, cara, esse negócio está um pouco caro. Ele falou para mim, pai, fica tranquilo, porque ao chegarmos lá, seremos servidos igualzinho a foto. Né? Nossa, que louco. E quando a gente chegou no estabelecimento lá para comer, a hora que botaram o prato à mesa, realmente estava igualzinho a foto. Né? Então, assim, nesse nosso bate-papo, eu chego a esse comentário agora, porque eu percebi pela tua fala, norteado nas tuas próprias experiências, que aquilo que tu apresenta no iPad para o cliente é exatamente aquilo que ele vai ver na superfície. Sim, sim. Tem que ser, eu tenho que cumprir com o que eu falei para ele. E isso me chamou muita atenção. Ítalo, tu entende que isso também é o que fideliza as pessoas que têm uma relação profissional contigo? Total. Total. Eu tenho feedbacks reais e muito recorrentes disso que, tipo, até essa própria pessoa que me contratou, que não teve problemas, mas minha cabeça fica com problemas quando isso não é acatado, né? Então, ela até falou ontem, eu estava finalizando a parte que não estava fechando, e ela comentou, Ítalo, tu é muito organizado. E o desenho está igual à foto.
Oh. Então, pra te ter uma noção, eu tava ruim, a minha cabeça tava horrível. A minha mulher tava tipo assim, amor, tem que terminar aquilo lá porque tá te fazendo mal. Uhum. Quando ela chegou de uma viagem que eu tava trabalhando lá sozinho, domingo, na Páscoa eu tava trabalhando lá porque eu queria terminar e eu não consegui ir pra casa antes de terminar aquilo lá. Eles chegaram, viram o desenho e eles falaram assim, tá animal. Uhum. Aquilo ali me deu uma leveza, tipo assim, tirou o que tinha nas minhas costas de tenso, assim, eu fui embora. Meu Deus, foi espetacular. Eu não sei se é bom isso para mim ou ruim, né? Uhum. Porque a expectativa que as pessoas têm sobre o meu trabalho mandam muito na minha cabeça. Então, se eu não entregar algo que me agrade visualmente, com o meu olhar crítico, porque talvez ela estava vendo o processo de uma arte pela primeira vez. Fui lá, fiz um monte de risco azul na parede. No outro dia ela viu de dia, o que é isso aqui? Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o desenho que ele me apresentou. Como é que ele vai fazer ficar igual? Então ela viu o processo pela primeira vez. Então aquela tensão nela, ela começou a passar para mim. Certo. Ela agoniada, não parece um pôr do sol. Daí quando eu fiz um cantinho que era um pedacinho, ela, pum, é um pôr do sol agora, fechou, Entendi. tá tranquilo, é isso. Entendi. Então faltava um detalhe final que eu sei que eu teria que deixar para o final, só que ela não sabia que eu teria que deixar para o final. Então esse processo de organizar a minha arte fez com que ela demorasse a perceber que ia ficar igual a foto. Compreendi, perfeito o processo. Oh, meu Deus, cara, é um alinhamento muito legal das coisas. Ítalo, diz uma coisa para nós aqui no nosso PVM podcast aqui. Dentro daquilo que as pessoas procuram te contratar, naturalmente tu vai exercer a função. Mas o que tu mais gosta? Criar ou copiar? Criar, nunca copio. Nunca copio mesmo. Eu sempre falo, não vou fazer para coisas que querem que eu replique. Ah, é? Não faço. Top. Só se é uma placa de uma empresa. Não, sim, né? Aí, Tipo, é bem raro fazer, mas já fiz. A logomarca da empresa ali e tal. Exato. Mas geralmente tu opta por criar e não copiar. Sim, sempre. Nós estamos chegando no final. Tá grande, tá grande. Tu fala demais, tu até parece um pastor, rapaz. Vamos fazer um bate-bola aqui nós dois? Tá. Perguntas rápidas, respostas certeiras. Show. Show? Pode ser assim? De frente com o Gabi. Qualquer semelhança é mera coincidência. Nem é. Ela nem tá mais no ar. Ai, meu Deus do céu. Nome? Ítalo. Idade? 31. Esposa? A melhor escolha. Oh, amor da vida. Minha mulher e minha filha agora. Ela? Pensou demais. Pode ser sua mãe? Ela é demais. Ela é demais, tá certo. Esperança. Que a gente viva melhor a cada dia. Fé. É acreditar no que não se vê. Trabalho. Fazer o que gosta. Uma das maiores alegrias na vida. O nascimento da minha filha. Top! Mensagem final para todo mundo que nos viu e ouviu aí, Ítalo. Fica à vontade. Acredite em si. Diga sim para coisas novas sempre. Que tu vai se renovar a cada dia. O que é Deus em você e o que é Deus para você? É confuso, mas eu entendo que ele está comigo o tempo todo. Graças a Deus. Cara, foi um prazer gigante ter estado contigo aqui. Confesso que aprendi muito. Tenho convicção que todos aqueles que verem e ouvirem o PVM hoje também muito tiveram por acréscimo. E felicidade, tudo de bom. Deus te abençoe. Que bom, obrigado. Prazer estar aqui. Gente, então foi isso, né? O Ítalo teve com a gente aqui, um artista, um cara magnífico. Ele já me conhecia melhor do que melhor eu o conheci hoje e muito me agradei com tudo aquilo que a gente comentou. A gente está encerrando o nosso PVM podcast, mas a gente volta na próxima semana com um novo convidado, com uma nova edição e com certeza vai valer a pena estar conosco novamente, tanto quanto tenho certeza que valeu a pena ter estado conosco
hoje. Beijo no coração de todos, um forte abraço, Deus abençoe todo mundo aí e até a próxima oportunidade. Valeu!